Olá pessoal, eu sou Guilherme Salviano, quero falar aqui com vocês sobre o céu da semana de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Essa é a última semana do primeiro mês, né? O tempo já voando em 2020 e a gente começa a semana com uma lua nova, né? Que teve o seu cume, né? O ponto inicial da lua nova em Aquário, na sexta-feira, dia 24 de janeiro. Então, uma condição aquariana na lua nova, né? Um fator para uma mudança de ritmo, um valor a inovações, a um senso de grupo, né? Questões que importem, às vezes, algumas causas que a gente possa se dedicar, certo? E um pouco mais intensa nos primeiros dias da semana, no signo de Peixes, né? O trânsito da Lua por Peixes, impactando aí em questões que despertam um senso coletivo, um valor a recompor energias, né? Um senso de doação, mais sensibilidade em relação às questões que impactam o mundo, né? As causas, um lado solidário, certo? E a gente vivencia uma semana com aspectos importantes de Netuno. Primeiro, na segunda-feira, uma conjunção de Vênus com Netuno, certo? E na terça, dia 28, uma quadratura de Marte com Netuno. Então, para traduzir, né, Netuno é o regente de Peixes, então os primeiros dias da semana, ainda com Lua em Peixes, tem esse fator de desafio com as percepções de sentimentos, das nossas relações. Na questão da conjunção Vênus com Netuno, existe aí uma tendência a uma mudança de ciclo diante de relacionamentos quanto às nossas percepções. Cai mais um pouco a ficha de certas ilusões, ou então a gente precisa ter um certo cuidado para não entrarmos numa condição de mais intensidade, de mais ilusão, ou de algo, digamos, muito tridimensional diante de quem a gente se relaciona, ou com parcerias, né? Não criarmos expectativas exageradas demais e também termos uma certa atenção com o quanto nós estamos nos dedicando, né? Ou tendo mais doação do que recebendo das pessoas, né? Muitas vezes a gente fica um lado voluntário, né? Ação pela cidadania, digamos assim, pelas pessoas, e nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É importante que haja o equilíbrio, é importante a gente perceber o quanto os outros, ou o quanto estão fazendo por nós também, mas também não entrarmos numa vibe de crucificação ou de doação excessiva por quem abuse da nossa boa vontade, né? Por outro lado, Vênus conjunção Netuno tem um fator de integração com criatividade, com artes, com meditação, com temas espirituais, né? Mas tem esse fator importante, é um ciclo diferente, é uma nova etapa. Sempre que há uma conjunção no céu, é o encontro de dois astros no mesmo signo, ou seja, o mais lento, o mais rápido está em início ou em um ponto de partida em relação ao mais lento, né? Então, Vênus-Netuno, Vênus depois reencontra Netuno normalmente anualmente ou a cada 9, 10 meses, mais ou menos. Então existe uma mudança de prisma em relação a vínculos, diante de relacionamentos. A gente passa a ter percepções de forma mais nítida com certas relações, ou a gente passa a ter um vínculo um pouco mais intenso ou de uma doação mais forte, mais dedicada. Então tem assim um desafio da percepção do quanto as nossas vivências, seja a vida afetiva, a vida a dois, seja os nossos novos vínculos, estão ganhando impacto de forma muito presente no nosso dia a dia, ou estão numa transição para um desligamento ou uma renúncia, certo? A quadratura de Marte com Netuno recomenda uma atenção com o foco também, para que não haja dispersões, para que a gente não perca o foco do que é importante com coisas supérfluas, por exemplo, né? Às vezes um fator de impulso por algo um tanto ilusório, ou que a gente não tenha uma percepção clara
da realidade das questões, né? Muitas vezes a gente está gastando energia fazendo coisas e a gente não está percebendo certos entornos, o porquê que a gente está fazendo, né? Se vai ter fundamento, se vai valer a pena a determinadas ações que a gente está tendo. Então, Marte, aspecto tenso com Netuno, é um desafio para as percepções da nossa individualidade, das nossas iniciativas, certo? Então isso tem um fator bem importante. Num contexto coletivo, tem a questão das epidemias, né, que a gente tem percebido, especialmente quando agora o Júpiter começou uma quadratura com Netuno, né? Em outros períodos anteriores, nós tivemos oposição de Júpiter com Netuno e também quadratura, né, conjunção, momentos de outras epidemias como ebola, gripe suína, né, gripe aviária. Então eram períodos em que haviam aspectos tensos ou de oposição e também conjunção entre Júpiter e Netuno, certo? Então esse tempo de uma semana com conjunção Vênus-Netuno e de quadratura Marte-Netuno também dá esse start com preocupação em relação às epidemias. Acredito que seja mais difícil chegar no Brasil, no máximo, se acontecer, algo muito pequeno, porque isso tem um fator associado aos eclipses no fim do ano passado, em dezembro, que ocorreram ali naquela região de Austrália, de China, né, Oriente. Então, onde ocorreu o eclipse fica mais suscetível a impactar essas epidemias que a gente tem percebido de uma forma um pouco mais intensa, certo? Então, esse momento semanal em que tanto o aspecto tenso de Marte com Netuno e a conjunção de Vênus-Netuno nos primeiros dias aí da semana tem um fator aí importante para uma percepção das questões que envolvam nossos vínculos, nossos relacionamentos, e um período importante também para uma reflexão, uma meditação, uma questão aí intuitiva que a gente passa a vivenciar um pouco mais e pode servir para elucidar, clarear de certa forma o que está ao nosso entorno, coisas que a gente pode não vir percebendo de uma forma muito nítida. Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 26 de janeiro a 1º de fevereiro. Agradeço a atenção de todos. Um abraço.